Ok, então nós estamos estudando o livro de Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, depois nós vamos continuar com a segunda carta e naquele esquema. Então, quem já recebeu as perguntas, então nós vamos tentar responder as perguntas e se você tiver alguma dúvida, você coloca depois. E a gente, depois que eu desligar a gravação, a gente continua respondendo, a gente bate um papo, tá? O que acontece com essa parte? Então, como eu sempre falo, né, no começo desse estudo, Paulo escreveu essa carta aos Coríntios em resposta a uma carta que ele recebeu. Na verdade, foram 3 cartas, mas a segunda carta, na verdade, se perdeu, foi extraviada, então nós temos na nossa mão só a primeira e a terceira, que, na verdade, na Bíblia está como a segunda, mas foi a terceira carta que Paulo escreveu, e ele está respondendo umas perguntas. Então, se você vê os vídeos anteriores, cada capítulo a gente fala de um tema específico, e agora, o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Nós sabemos que muita gente da igreja foi gente que foi se convertendo, um de cada igreja, um de cada denominação, um de cada coisa, e estava tudo na igreja. Então, a igreja tinha muitas perguntas, porque você tinha uma bagagem do que você sabia, da sua cultura e da sua religião, e de repente você está numa coisa totalmente nova, então começou a dar uns curto-circuito lá. E aí, o que acontece? Paulo ele vai falar agora sobre a ressurreição, porque tinha um grupinho lá que dizia que, bom, tinha um grupinho que falava até que Jesus não morreu, né? Tá? Então, tinha um grupinho dizendo que ele não ressuscitou, e tinha a turminha que dizia que ele já tinha voltado, e tinha uma turminha dizendo que ele já tinha. Então, é assim, é uma bagunça toda, então por isso que ele resolveu escrever essa carta aos Coríntios, para poder botar ordem na casa. Então, ele começa assim. A primeira pergunta que nós temos, né? A Cris não recebeu, porque eu não botei fé que ela ia entrar hoje, por isso que eu não mandei por e-mail as perguntas para ela, eu mando depois. Qual a base do evangelho que Paulo recebeu e que ele repassou? Então, o texto diz o seguinte: a base de todo o evangelho, a base da nossa esperança, a base da nossa fé é isso aqui. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei que também recebi. 2 pontos. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Ponto. Então, qual é a base do evangelho que Paulo recebeu e ele repassou e que a igreja tem que repassar hoje? Cristo morreu, foi sepultado, que é a prova de que ele morreu, por isso que ele ficou 3 dias lá para ter certeza. Ai, ataque de catalepsia, ele deu só um desmaio? Não, 3 dias lá e ele ressuscitou, segundo as Escrituras. Esta é a base do evangelho, beleza? Então, foi isso que Paulo recebeu e é isso o que Paulo repassou. Aí vem, para quem Jesus apareceu assim que ressuscitou? E apareceu a Cefas. Cefas é Pedro, tá? Apareceu a Cefas, depois aos 12. Depois foi visto por mais os 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Paulo estava falando para os coríntios, então tinha uma galera lá que estava viva ainda. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Então, para quem que Jesus apareceu? Para os 12. Tá? Aí você vai falar, 12? Mas e Judas que se enforcou? Bom, então vai ler lá em Atos, que foi colocado um outro, foi feita uma eleição, entrou Matias no lugar dele, tá? Então, continuaram os 12. Então, o que aconteceu? Jesus ressuscitou, ele apareceu para muitas pessoas, mas ele tinha que aparecer para os 12, por quê? Os 12 são a base do ministério dele. Ele apareceu pessoalmente. Tá? Não foi, ele disse que me disse, ele tinha que aparecer, porque esses 12 foi que andaram com ele, e esses 12 é que são a base do evangelho, no Novo Testamento. Tanto que quem está acompanhando o nosso estudo do Apocalipse, quando tem a visão do céu, os 24 anciãos, quem são os 24 anciãos? São um representante de cada tribo e os apóstolos. Então, 12 apóstolos e 12 representantes de cada tribo de Israel. Esses são os 24 anciãos. Então, por isso que Jesus teve que aparecer para os 12, para solidificar tudo aquilo que ele falou durante os 3 anos que andou com eles, tá bom? Aí, a pergunta é, por que Paulo se chama
apóstolo fora do tempo. Aí que tem o texto, eu não vou ler, mas ele diz o seguinte, se você não sabe, Paulo encontrou com Jesus pessoalmente, Jesus já tinha morrido e já tinha ressuscitado, e Paulo apareceu para ele. Então, ele se chama fora do tempo, porque ele foi comissionado depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, tá? Então, Jesus apareceu, então é aqui que a gente vai entrar no tema. Como que Jesus apareceu se ele já tinha ido para o céu? E como que reconheceu? Se você não sabe da história, busca lá em Atos, quando a conversão de Saulo, na Bíblia está lá Saulo, porque Deus não tinha mudado o nome dele ainda, tá? E ele saiu com cartas, autorização para matar crente, e Jesus parou ele no meio do caminho e falou assim, ô cabeção, por que você me persegue? Mas quem és tu? Eu sou aquele que você me persegue. Agora você vai saber o que é sofrer por amor ao meu nome. Foi ali que Paulo foi comissionado fora do tempo, porque Jesus já havia ressuscitado e já havia subido aos céus. Ai, mas ele subiu aos céus e como é que ele apareceu? Ele é Deus, tá? Nós vemos agora muitos relatos, que agora com a internet o mundo encolheu, nós vemos relatos de no mundo muçulmano, no mundo árabe, pessoas dizendo que viram o próprio Jesus, que ele apareceu e falou para as pessoas. Eu duvido? Não. Não, quem sou eu para duvidar? O poder de Deus é imenso, o amor dele é maior ainda. Então, beleza, não tem dúvida quanto isso. Agora, na pergunta 4, diz o seguinte: de acordo com os versos 12 a 18, nós estamos no capítulo 15, em que a nossa esperança se apega? A esperança se apega na ressurreição. Então, vamos lá. Nós temos que simpatizar com todos, amar a todos. Isso não quer dizer que você vai concordar com todos. Qual é o problema do budista? O budista seguiu um cara que seguia a Deus e morreu. Morreu, está enterrado lá. Você consegue achar o túmulo de Buda. O muçulmano, ele adora quem? Maomé. Maomé diz que era enviado de Deus, o profeta, também morreu. Maomé também morreu. E qual é o diferencial? Cristo, ele ressuscitou. A tumba está vazia. Não existe um túmulo com Cristo lá. Ele ressuscitou. Então, a nossa fé tem que ser embasada em que ele ressuscitou. E é por isso que nós vamos estudar aqui mais para frente, ver qual é a profundidade disso. Não é simplesmente, ressuscitou, foi passar. Lázaro também ressuscitou e morreu depois. O filho da viúva lá, que Jesus ressuscitou, morreu depois. E Jesus não morreu depois. Ele foi aos céus, ele subiu aos céus, tá? Então, vamos lá. O texto vai dizer o seguinte: ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirma algum dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Eu amo esse texto. Porque se você é apenas um simpatizante do evangelho e você não crê na ressurreição, então o que você está fazendo aqui? Você está brincando de ser crente. Então, qual é a sua esperança de futuro? Então, a nossa fé é baseada no quê? Numa vida eterna. E a nossa vida eterna não é quando a gente morre, começa no dia que você se converteu, já começa a vida eterna. E ela é eterna, porque Cristo ressuscitou, então nós vamos com ele. Então, o que acontece? Ele fala, se ele não ressuscitou, a nossa pregação é vã. O que eu vou pregar para um morto a mais? Um simpatizante? Eu vou orar a um Deus, um profeta, um guru que morreu. Não, o nosso diferencial é que Jesus, ele é 100% homem, mas ele é 100% Deus. E ele ressuscitou. E aí fala, e somos tidos por falsas testemunhas. Se Jesus não ressuscitou, Paulo está falando dos apóstolos, nós somos falsas testemunhas. Por quê? Nós estamos afirmando, tá, a ressurreição de alguém que não foi. Então, nós somos mentirosos. Então, ele está dizendo que a base a nossa esperança tem que se apegar na ressurreição. E um verso para decorar, gente. Nós temos que decorar esse versículo, porque eu acho que ele é o máximo, é o 18. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens.
Aí eu te digo, aquele povo que acha que a sua vida é assim, que você é como um cachorro, que acabou, morreu. Então, Paulo até fala aqui mais para frente. Então, para quê? Para quê? Você vai tentar levar uma vida legalzinha, sendo que o final não tem ressurreição. Se a nossa esperança em Cristo se limita ao hoje, que a vida do homem é 70, 80 anos, 100 no máximo, nós somos os mais infelizes dos homens. Quem assistiu A Última Tentação de Cristo, eu acho muito louco aquele filme, porque a Igreja Católica caiu de pau em cima, dizendo que foi um horror, proibido, não sei o quê. Eu acho que foi o maior barato, porque aquele filme ele mostra que Jesus, na verdade, o que aconteceria se Jesus não tivesse morrido, que o diabo fica falando lá para ele, desce, 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 e ele desce da cruz e ele vai ter uma vida normal, e ele encontra com Pedro. E Pedro olha para ele e fala assim, no filme, né? E fala assim, o Jesus, no caso, fala para ele, por que você está pregando? Você sabe que isso é verdade. Ele fala assim, não é porque você foi um covarde, ó, pesado, né? Mas porque você desceu que eu vou tirar a esperança de todos nós. Nós temos que crer em alguma coisa que nos dá esperança. Então, foi muito legal, porque é isso aqui que Paulo fala. Se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes dos homens, nossa vida não tem sentido. Então, havia um grupinho na igreja de Corinto que afirmava que não havia ressurreição, tá? E aí, Paulo vai explicar o papel de Adão e de Cristo no verso de 20 a 22. Então, ele fala: se Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, e por um homem também veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, o paralelo que faz aqui é o seguinte, tá? Adão foi criado pelas mãos de Deus. Deus soprou o fôlego da vida nas narinas de Adão e Adão ficou lá belezinha. Adão pecou e Adão morreu. Por intermédio de Adão que veio o pecado ao mundo, mas por intermédio de Cristo veio a salvação. Então, o que Paulo fala, que ele faz o paralelo entre Adão e Cristo, que é de um veio o pecado e do outro veio a salvação, tá? Então, Adão representa o pecado e a morte de Jesus, e Jesus representa a vida e a ressurreição, tá? E aí vem a pergunta 6. Agora o negócio vai começar a esquentar. O texto de 24 a 28 se refere a que momento da humanidade? Muito louco eu estar falando isso com vocês, ainda mais nessa época que eu estou fazendo um estudo aprofundado do Apocalipse. Então, esse texto aqui, Paulo está falando da segunda vinda de Jesus. Ele está explicando a segunda vinda. Então, nós vamos ler. Se você não está vendo o nosso estudo do Apocalipse, entra lá para ver. Eu não fiz esse estudo ainda. Então, você começa a ver o primeiro, que até você terminar de ver todos, eu já cheguei nessa parte. Ele está contando o que é que vai acontecer, o papel de Jesus no momento entre. Esse momento aqui vai ser a segunda vida, é depois do arrebatamento e depois dos 7 anos da tribulação, que é quando Jesus vai vencer a morte. Então, vamos lá. Então, virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, e quando houver destruído todo o principado, como toda potestade e poder. Porque convém que ele reina até que haja posto todos os inimigos embaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído vai ser a morte. Então, a morte, que para nós, com os nossos olhos humanos, a morte é o final, tá? A morte não vai vencer, porque se Jesus ressuscitou, como nós vimos antes, se Jesus ressuscitou, isso significa o quê? A morte foi vencida, a morte não tem poder. E aí você vai perguntar, mas como? No corpo, fora do corpo? Tudo isso vai explicar mais para frente. Vamos lá. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo subordinou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que a todas se sujeitou, que é Deus, tá? Para que Deus seja tudo em todos. Então, isso aqui ele está dizendo o quê? Esse momento é quando a morte vai ser vencida. A morte vai ser vencida através do quê? Da ressurreição, que é sobre esse capítulo que Paulo está falando. E aí, você me pergunta, mas qual é o passo a passo da vinda de Cristo? Então, vamos lá, Apocalipse resumido, rapidão. A igreja toca a trombeta,
o povão não vai ver, a igreja só que vai escutar e a igreja vai subir. Beleza? A igreja vai subir, aí Satanás e seus demônios vão ser expulsos do céu, vão vir. Aí Satanás é expulso do céu, vai lá, abre o abismo, solta os demônios, tudo na terra, tudo isso está lá no estudo do Apocalipse, você vai ver direitinho. E aí ele sujeita a morte, e depois que ele sujeita a morte, porque até a morte, nesse caso, vai ser aniquilada, eles mesmos se sujeitarão a Deus. Então, Jesus, na segunda vinda, ele vai vir botar ordem na casa e entregar tudo restaurado nas mãos do Pai, tá? Isso aqui é o que Paulo fala. Se você quer se aprofundar melhor, vá assistir nosso estudo lá do Apocalipse, que eu explico bem, assim, cada capítulo esmiuçadinho, tá bom? Pergunta 8. Qual a conclusão de Paulo sobre a ressurreição nos versos 29 e 33? Agora é que o negócio vai pegar. Por quê? Diz o seguinte: de outra maneira, que farão os que batizam por causa dos mortos? Sabe o que é isso? Vocês já ouviram falar em sacrifício vicário e batismo vicário? A igreja dos Mormons, eles fazem batismo dos que já morreram. É o seguinte: os Mormons acreditam que você tem que ter os vínculos, né? Os acordos, os pactos aqui. Então, mas, por exemplo, quanto mais pacto você tiver, você tem uma hierarquia lá. Mas aí acabou todo mundo para você fazer pacto. O que você faz? Você faz pacto com o que já morreu. Então, você pode fazer um pacto com a sua avó, com a sua bisavó, porque aí, quando, na Nova Jerusalém, você vai conviver com essas pessoas. Isso é a crença mormon, não é a nossa crença, tá? Então, para você ver que essa história é antiga, de batizar em favor dos mortos, tá? Aí, o que ele fala? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? É nesse texto que os mormons se pegam, tá? E porque também nós nos expomos a perigos toda hora. Aí eu acho barato. Se não tem ressurreição, para que eu vou aceitar ser perseguido? Vocês viram um comentário que saiu, sabe, da história lá no Afeganistão, aquela desgraceira toda. O que aconteceu? A igreja perseguida, uma missionária veio, ligou para a igreja para saber como é que está lá. E a mulher estava falando, então, nós vamos ser assassinados, porque eles já mandaram uma carta a uma igreja subterrânea que tem no Afeganistão, e nós sabemos que nós vamos ser mortos, e eu juntei a igreja toda aqui, e até as crianças dizem que não vão negar, até o final, não vão negar. E aí, enquanto ela conversava, começou a ouvir grito e tiro, e a ligação caiu, tá? Aí eu pergunto, uma coisa que o meu marido sempre fala, e que diz o seguinte: quando fala da nuvem de testemunhas, que está olhando lá, são essas pessoas. Então, eu digo, você se contenta em ser um crente para ir na igreja de domingo, para orar na hora da comida ou quando tem alguém doente, e você acha que essa nuvem de testemunhas, as pessoas que se entregaram, os mártires, sabe, gente, queima a cara. Queima a cara. Você tem vergonha de dizer que é crente para não brigar. Para ser aceita no meio que você está, você não fala do evangelho. Você é 007 de Cristo, né? E aí o que acontece? Essas pessoas entregaram a própria vida, né, para não negar o nome de Cristo. Aí eu pergunto aqui em off, só nós, será que é digno nós merecemos ir para o mesmo céu que essa galera? Fala sério. Eu tenho até vergonha. Quando acontece uma catástrofe dessa, que acontece sempre mesmo, é que agora que a gente fica sabendo, igrejas dizimadas, os cristãos sendo decapitados, entendeu? E assim, as suas famílias, vendo seus filhos sendo mortos, por amor a Cristo, para não negar, e a gente aqui, no conforto da nossa casa, assistindo Netflix e tomando chazinho e com a roupinha de crente, esquentando a igreja, o banco da igreja, no domingo. Gente, nós somos muito hipócritas. Nós somos muito hipócritas, porque se você tem vergonha de proclamar o evangelho, de assumir aquele que realmente é a razão da sua vida, então, peraí. Agora, se não existe ressurreição, por que nós somos expostos a perigos toda hora? É o que Paulo está falando. Aí ele fala, dia após dia, eu morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tem em vós outros, em Cristo nosso Jesus. E aí ele fala que ele lutou e que ele sofreu. E se os mortos não ressuscitam, para esse mundo que eu quero dizer, comamos e bebamos e amanhã morreremos. Se Cristo não ressuscitou e se nós não vamos ressuscitar, chuta o balde. É isso que Paulo está resumindo aqui. Chuta o balde, tá? Então, aonde que tem que ser a nossa fé fixada, firmada? Na ressurreição.
E aí ele fala, outro versículo nossa, esse versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ah, com quem que você está se juntando? Com quem que você está conversando? Qual é o grupinho de WhatsApp que você está batendo papo? Qual é o Instagram que você está vendo? Qual é a conversinha que você tem na sua casa? Tá? Se ele não existe, se a ressurreição não é para nós, por que nós vivemos de maneira a nos guardarmos íntegros? Me fala. Então, a nossa esperança vem aonde? Qual é a inspiração que vemos no verso 32? A esperança da ressurreição e nossa motivação para viver é a ressurreição. Então, qual é a base do evangelho? Jesus morreu na cruz e nós vamos ressuscitar com ele, ok? Esse é o resumo de tudo isso. Se você tem dúvida disso, volta e começa a ler o texto de novo lá do comecinho, tá? Aí começa. Ah, mas como que nós vamos ressuscitar? Pergunta 11. Seremos ressuscitados no mesmo corpo? Aí Paulo diz, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos, em que corpo vem? Insensato. Gente, eu gosto de Paulo porque Paulo escreve como se fosse para criança da pré-escola, tá? Insensato. O que semeia não nasce se primeiro não morrer. Tá falando da semente, né? Quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer semente. Mas Deus lhe dá o corpo como aprouve dar a cada uma das sementes de o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Isso quer dizer o quê? Nós seremos ressuscitados no mesmo corpo? Não, porque nosso corpo perecível morre. O nosso corpo vai estragar, mas nós vamos receber um novo corpo. Aí você pergunta, mas como é que vai ser? Então, nós vamos tentar explicar isso aqui. Jesus ressuscitou e ele veio no corpo glorificado, certo? Tanto que a mulher lá na Madalena, ela não reconheceu no primeiro momento, depois as pessoas perguntavam, só que ele apareceu, que nem os dois no caminho de Emaús, também não caiu a ficha, mas só que todos viram que era ele depois. Tá? Então, ele tinha um corpo ressuscitado, um corpo espiritual com a aparência do corpo. Então, eu vou falar uma coisa que eu ouvi hoje de um menino que até esqueci o nome do menino, mas pensa num pregador com a cara de criança e ele falou um troço muito louco. É assim, você não é um corpo que tem um espírito. Você é um espírito que tem um corpo. Entendeu? O conteúdo é o mesmo, é o seu espírito. E o corpo é o que vai carregar esse espírito. Aqui na Terra é um corpo animal, um corpo carnal, e nós vamos ter o corpo espiritual. Então, o que acontece? O nosso corpo se corrompe. Se eu for lá, meu pai já morreu há uns 10 anos, e eu lembro, eu estava lá a hora que botaram ele no caixão. Se eu for lá e abrir o caixão, vou ver que o corpo já foi. Mas por que eu tenho a certeza de que eu vou encontrar com ele de novo? Porque ele vai receber o corpo espiritual. E eu creio que vai ser meio parecido com o que ele era, para a gente poder reconhecer, tá? Existem quais os tipos de corpos, gente? É o natural e o espiritual. Então, o que acontece? O corpo espiritual, Jesus atravessava a parede. Porque estavam todos no cenáculo com a porta fechada e de repente ele apareceu lá no meio. Era o corpo de Jesus, porém tinha a aparência do corpo carnal, tá? Do corpo humano, porém era o corpo espiritual, que ele atravessava a parede. Ah, mas ele comia, porque ele fez um lanchinho lá e comeu. Lembra quando ele estava esperando o povo lá, fez um churrasquinho? Até por isso que dizem que Jesus era argentino, né? Porque a primeira comidinha que ele fez para os apóstolos era um churrasquinho lá na praia, certo? E eles reconheceram Jesus na praia. Então, ele era visível. Então, o que acontece? Existe o corpo natural e o espiritual. O natural vai morrer, o espiritual é o que vai ressuscitar. Então, nós vamos receber um novo corpo, eu creio, com algumas características que nós temos, porque a Bíblia diz que nós vamos nos reconhecer, então eu creio que vai ter alguma característica assim. Aí me pergunta, mas vai ser de quando era jovem, ou de quando era criança, ou de quando ela era velha? Ah, gente, acho que na fase adulta, né? Por quê? Criança é se preparando, chega no ponto X e depois vai se deteriorando. Então, acho que vai ser assim no médio, né?
aonde a gente está na plenitude. Não sei, eu não sou obrigada a saber tudo. Então, vamos lá. Pergunta 3. De acordo com o verso 45 e 49, é possível trazer as duas características juntas? Aí, vamos lá. Porque assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, que é Jesus. Mas nem o primeiro, o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. Primeiro o homem formado na terra é terreno, que é o nosso corpo. O segundo homem é o do céu, que é o corpo glorificado que nós vamos receber depois da ressurreição. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, que é Cristo, tais serão espirituais, celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Então, eu vou contar uma coisa para vocês. O que, que é? A embalagem é feita para conter o conteúdo. O que é mais importante, a embalagem ou o conteúdo? O que é o conteúdo? O conteúdo é o homem espiritual. A embalagem é o nosso corpo aqui, e que vai ser trocada. Ok? Você, quando pega uma garrafa assim, eu sei que é água porque é uma garrafa transparente e porque está escrito que é água, mas de repente pode ser álcool. Então, o que é mais importante? Eu vou beber essa água e vou jogar a garrafa fora. O importante é o quê? É o conteúdo. Então, o conteúdo é o homem, é a nosso espírito, tá? E o corpo é a embalagem. Natural, até nós morrermos, e depois vamos receber o corpo celestial na ressurreição, tá bom? Verso 50. Vamos lá. O que entendemos no verso 50? Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E que ele está falando muito claro. O corpo humano, o corpo não vai poder subir no céu. Tá? Esse nosso corpo. Aí você pergunta, e como é que vai ser? Então a pergunta é: o que nós entendemos no verso 50? O corpo vai ficar, o espírito vive eternamente. E aí, presta atenção aqui no versículos de 51 a 52, tá? O que você entende? Vamos lá. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Aí você vai me dizer, mas aí no arrebatamento tem gente que não vai morrer. E faz o quê? Vai. É a pergunta. E aí? O que nós vamos fazer? Como que vai ser? Paulo explica. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, porque vai ter o arrebatamento e quem estiver vivo no arrebatamento não vai morrer. Mas transformados seremos todos. Quem já morreu vai receber um corpo espiritual e quem não morreu, o corpo vai ser transformado nesse momento. E transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar a última trombeta. Vou explicar qual que é essa trombeta aqui. Não é essa trombeta do Apocalipse, tá? Paulo está se referindo ao exército. O que acontecia? Quando o exército está saindo, o exército foi e tomou um território. Agora é hora de ir embora. Toca a primeira trombeta. A primeira trombeta é o quê? Os soldados arrumam as malas, tá? Pega o que vai levar, o que não vai. Ok. A segunda trombeta, eles têm que colocar todos em fileira. Pronto. E fica esperando a terceira trombeta, que essa trombeta quer dizer vai. Então, isso era uma regra do exército romano, ok? Então, Paulo fala aqui: quando ressoar a última trombeta, nós vamos sair. Então, ele está dizendo o quê? Para a gente estar preparado, porque nós já ouvimos a primeira trombeta dizendo para você arrumar, botar a casa em ordem. Aí a segunda trombeta é o quê? Se arrume e fique em posição. E quando a última trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Entendeu? Quando tocar a trombeta, que é do arrebatamento, que não é todo mundo que vai escutar, só os salvos vão ouvir. Os que estiverem vivos, o seu corpo vai ser transformado num piscar, abrir e fechar de olhos, que ele está dizendo aqui, e nós seremos transformados. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então, é no soar da trombeta, no abrir e fechar dos olhos, os corpos vão ser transformados. Tá? Tá bem claro isso aqui? Isso não, quem está falando não sou eu, é Paulo, tá? Então, o que acontece?
Ah, mas eu tenho uma tia que ela dizia que ela queria morrer antes do arrebatamento. E morreu, gente. Ela morreu agora esse ano de Covid. Porque ela dizia que, porque a Bíblia fala que primeiro vão ser ressuscitados. E depois vai ter arrebatamento. Ela disse que ela queria chegar primeiro, então ela queria ressuscitar primeiro. Então ela queria estar morta para poder ressuscitar primeiro. Ok, eu já acho que eu quero ir desfilando. Já combinei com vocês que nós vamos entrar desfilando no céu, bem lindo. Gente, e com o corpo glorificado. Você acha que vai ter celulite? Você acha que vai ter ruga? Um corpo glorificado? Mano do céu, vai ser... é a plenitude, tá? Então, entenderam como que vai ser a história? A ressurreição, vamos parar e revisar aqui. Existe a ressurreição, a nossa fé tem que se basear na ressurreição, o corpo, nosso corpo vai ser transformado, os que morreram vão receber um novo, e os que estiverem vivos no soar, gente, no soar da última trombeta, que só os crentes vão escutar, os corpos vão ser transformados e vamos subir. Ok? Tudo certo? Pergunta 16. Quando a morte será tragada pela vida? Quando? Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Isso quer dizer, a morte não tem mais domínio sobre nós. Certo? Então, a partir da ressurreição, com o corpo glorificado, é que fala que a morte foi tragada pela vitória. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Tá? Então, a morte também é um dos inimigos do homem que vai ser subjugado por Jesus, tá? Pergunta 17. Qual a promessa descrita nos versos 55 e 16? Ai, 55 e 56, esse é o máximo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Tá? Então, aqui é reafirmando o texto anterior, que a morte foi tragada pela vitória de Cristo. E se Cristo ressuscitou, certo? Se ele ressuscitou, se ele provou que isso é possível, que nós vamos receber um corpo incorruptível, a morte não vai ter mais domínio sobre nós, tá? E agora eu vou falar uma coisa sobre a morte. É um parênteses, não está nesse texto aqui, mas eu lembrei, eu tenho que falar para vocês. Muita gente pergunta como que é a morte do crente, né, do cristão, porque entra em desespero, não sei o que, a hora da morte, a pessoa quer estar junto, e eu fui procurar para saber essa história da morte, né, e o único lugar que fala de como que é a morte de um salvo é numa parábola que Jesus conta lá em Lucas, do rico e Lázaro, tá? Lázaro não é o Lázaro ressuscitou, tá? Era o mendigo. E nessa parábola é muito interessante, vale a pena vocês irem lá, tá em Lucas acho que 16, que Jesus conta o seguinte: tinha o rico e tinha o Lázaro, que era o mendigo. Os dois morreram. Os anjos vieram e levaram Lázaro ao seio de Abraão. E o rico foi jogado no inferno. Então, eu imagino, por isso que nós vemos os nossos queridos, quando morrem, você vai nos velórios, as pessoas estão com o semblante tranquilo. Na hora, eu acho que na hora da morte você está sozinho? Está sozinho nada. Aqui Jesus diz que manda os anjos virem te buscar. Olha que legal. Olha que legal. Foi Jesus que falou, não foi qualquer outro. Então, se os anjos vêm buscar, isso explica a pessoa que na hora que vai morrer, ela está tranquila. O crente, né? Ele está tranquilo, porque eu acho que ele já está vendo. Vamos lembrar de Estevão. Como é que foi Estevão? Apedrejado, gente. O cara para morrer apedrejado não foi facinho, não foi rapidinho e não foi indolor. E, no entanto, diz lá em Atos, a palavra diz o seguinte: e ele, olhando para o céu, viu Jesus assentado e adormeceu. Olha que palavra tranquila. Não falou ele agonizou e ficou gritando e morrendo, espinafrando. Não. Diz que ele adormeceu porque ele estava tranquilo, porque eu acho que chega nessa hora, na hora H, quando você está para passar ali, Jesus diz que manda os anjos virem te buscar.
tá? Então, é o único texto na Bíblia que fala como que é a morte, tá? Então, eu acho legal a gente colocar aqui, porque tem gente que fica com dúvida. Mas nós não vamos morrer, nós vamos ser arrebatados, então nós só vamos entrar desfilando, tá bom? Vamos lá. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Através de quem nós recebemos esse presente? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso foi conquistado por Cristo. Então, eu te pergunto, dá para ser de outra religião? Dá para seguir outro? Olha tudo que Jesus fez por nós, o que ele garantiu por nós. Não, gente, mano do céu, não tem jeito, não tem jeito. Então, nós recebemos tudo isso através do sacrifício de Cristo, que desceu da onde ele estava, desceu do trono da glória, desceu da zona de conforto dele, que ele era Deus, para passar por tudo isso, para garantir a nossa ressurreição. Amém? Um verso para decorar. Esse é legal. Eu gosto de ter os versinhos para decorar, né? É o 15:58. Portanto, meus irmãos amados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. O que Paulo está falando? Isso aqui é para entrar em contradição com aquele outro que ele estava falando, porque se a ressurreição não existe, por que eu vou andar na linha? Por que eu vou ser bonzinho? Por que eu não vou pecar? Por que eu vou ficar sofrendo por amor? Se a ressurreição não existe. Mas aqui ele fala, o nosso trabalho não é em vão, seja firme. Seja firme. Então, esse capítulo eu acho que é muito esclarecedor em relação a... Paulo estava escrevendo para... respondendo uma carta que a igreja tinha essas perguntas, mas ela é muito pertinente a nós no dia de hoje. Porque é muito fácil você crer pela fé, mas quando vem o ímpio que ele não sabe, ele vem perguntar, você não sabe o que responder. E hoje tem muita gente educada no Google. Tá aqui, olha no Google e entra para ver tudo. Você sabia que a Wikipédia, você pode entrar lá e colocar qualquer assunto que você quiser? Você pode fazer qualquer comentário lá, alterar o texto. Então, você vai basear a sua fé numa coisa que qualquer um pode mexer? Não! Então, eu baseio a minha fé no quê? Jesus morreu na cruz para me salvar, garantiu a ressurreição na vida eterna, porque ele morreu e ressuscitou primeiro, e com ele todos nós vamos receber um corpo glorificado que não vai morrer mais, então a morte não vai ter mais poder sobre as nossas vidas. Aleluia! Certo? Então, vale a pena, o nosso trabalho não é em vão, vamos ser inabaláveis, abundante em boa obra, porque nós sabemos que a recompensa virá, e se isso não acontecesse, tá? Nós seríamos os mais infelizes dos homens. Se Cristo não morreu e não ressuscitou, é vã a nossa fé. Amém? Bom, aí o capítulo 16, o capítulo 15 é tudo isso. O capítulo 16 eu vou colocar aqui porque ele é tão curto, então eu coloquei no dia de hoje, que é para a gente finalizar aqui, tá? Aí ele começa a falar das ofertas, porque as igrejas recolhiam ofertas para ele, né? E ele fala como que deve ser feita a oferta para entregar. Não sei se vocês já viram, igreja, que vai o pregador lá, aí acaba o culto, gente. Gente, eu já vi isso. Aí o pastor fala, irmão, vocês gostaram da pregação? E o cara tá lá na frente. Gostaram da pregação? Então agora vem aqui e vamos fazer uma oferta. Entregar para o irmão que veio pregar, fazer tudo lá na frente. Tem gente que ainda faz o seguinte, vai lá na igreja. Eu fui numa igreja que no meio da pregação o povo ia lá no altar e jogava dinheiro no altar. Sabe qual é a sensação que eu tenho? Ai, se você é abençoado, vai lá e joga dinheiro no altar. Eu tenho a impressão, gente, você pegar e jogar, o cara tá pregando, você ficar jogando dinheiro no pé dele. Gente, onde está a honra do ministro? Onde está a honra do homem de Deus? Isso para mim degradante. Isso é a palavra, degradante. Então, Paulo fala o seguinte: quando vocês forem fazer oferta para os santos, como eu ordenei para as igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana, cada um de vós põe a parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não faça coletas quando eu for. Que dia que é que a gente tem que separar o dinheiro? A oferta. Primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana no nosso calendário? Domingo. É por isso
Por isso que nós somos diferentes dos adventistas do sétimo dia, porque nós guardamos todas as menções que nós vemos no Novo Testamento, é sempre do primeiro dia da semana, que é o dia que Cristo ressuscitou, no primeiro dia da semana, e é o dia que nós dedicamos ao Senhor como primícia, e é o dia que leva. Então, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu separo a minha oferta, ainda mais eu, né, que trabalho por dia, né? Eu entrego sempre no domingo. E eu vou contar um segredo que funcionava para mim. Se por acaso ocorresse de um dia, era o dia de dízimo, né? Na minha igreja era dízimo, era uma vez por mês, né? No dia de entregar o dízimo, se por acaso eu não podia ir, eu levava às vezes na casa do tesoureiro depois. Porque se eu deixasse para outra semana, eu não tinha movimento na semana. Era fraco, tá? Então isso é uma coisa comigo. Eu separo o meu dízimo e entrego no primeiro dia da semana, tá? Funciona para todo mundo? Paulo estava falando para os colossenses, para os coríntios? Ok, ele estava falando para os coríntios, mas eu faço isso. Eu separo, no domingo de manhã, eu faço a contabilidade do que entrou, que saiu, eu vejo qual é o meu dinheiro e eu separo no domingo, tá? E aí ele fala, vai ajuntando no domingo e quando eu for, eu vou enviar cartas, aí vocês levem as vossas dádivas também, tá? Aí ele fala isso, para não chegar e fazer nesse negócio que eu vejo hoje aqui. É que nem o fulano que vai entregar a cesta básica fazendo selfie, tá? Então, eu acho que o negócio é por aí. Aí ele fala, outra pergunta, qual é o projeto de Paulo para a igreja de Coríntios? Ele estava dizendo que ele estava querendo ir lá passar um dia com eles, mas que ele não queria passar um dia só. Tá no capítulo 16, de 5 a 9, ele fala que ele vai mandar cartas, mas ele não quer se apressar porque ele quer para ficar bastante tempo lá. E depois ele fala quais as recomendações sobre Timóteo, Apolo e Estéfanes, Fortunato e Acaico. Ó, para quem está querendo ter filho, tem mais uma safra de nome interessante aqui. O que ele fala? Resumindo, para receber com carinho e honra. Tá? Ele está falando, ele está recomendando esses irmãos com carinho e honra, porque esses estavam com eles direto. Aí você entende porque ele tinha tanto carinho por Timóteo, né? Timóteo está com ele em quase todo ponto. E a última pergunta é, como ele termina a carta e a quem ele se refere aqui? Aí é que eu quero falar. Ele termina assim, as igrejas da Ásia vos saúdo, no Senhor também saúdam Áquila e Priscila, bem assim a igreja que está na casa deles. Áquila e Priscila foram um casal que eram construtores de tendas e que discipularam Paulo. E eles tinham uma igreja na casa deles, ele tinha uma célula na casa deles, tá? E aí ele fala que todos te saúdam, e ele escreveu de próprio punho. Isso é muito raro. Porque como nós estudamos, Paulo tinha um problema nos olhos, geralmente ele ditava, e essa carta ele escreveu de próprio punho. Então, se deduz que ele estava bem, porque Timóteo estava com ele, estava essa turminha toda com ele estava na casa de Áquila e de Priscila, e, no entanto, ele diz que ele que escreveu a saudação, a carta foi, né, que escreveram, mas a saudação ele escreve de próprio punho, que ele fazia questão de escrever, tá? Alguma outra que ele não escreve, que ele põe outro, mas essa foi ele que escreveu. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, tá? Maranata vem, Senhor. Então, e o amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Então, assim ele acaba a primeira carta aos Coríntios e o nosso estudo não terminou porque nós vamos começar a segunda carta aos Coríntios, que o tema é bem mais específico, eu acho que vale muito a pena ver. E se você achou que é muita informação, pega de novo, olha o vídeo, já eu estou colocando no YouTube, veja de novo e leia. Pega uma caneta e papel e leia de novo, assim, enquanto está tudo fresquinho na sua cabeça. E faça perguntas para você mesmo e responda de acordo com o texto, porque eu tenho certeza que grandes dúvidas que você tem na sua cabeça vão ser esclarecidas depois desse estudo, tá bom? Então, é uma coisa bem específica, é Paulo falando sobre a ressurreição para não deixar sombra de dúvida. Então, vale a pena desistir? Não vale a pena desistir, porque nós sabemos que nós vamos ser mais do que vencedores, porque ele venceu primeiro e com ele subiremos. Aleluia!